Vamos lá. Cheguei, cheguei, cheguei para contar. Cheguei, cheguei, cheguei para contar uma história pra você se alegrar. Uma história pra você se alegrar. Como tem gente cantando, eu vou cantar de novo, tá bom? Vamos lá. Cheguei, cheguei, cheguei para contar. Cheguei, cheguei, cheguei para contar uma história pra você se alegrar. Uma história pra você se alegrar. Fique atento na história que eu vou contar. Fique atento na história que eu vou contar. A história que eu vou contar hoje é a história de um menino. Mas a história desse menino poderia muito bem ser a história de qualquer menino. Só é diferente porque esse menino morava num lugar muito diferente. Ele não morava numa casa, ele também não morava num apartamento, ele também não morava numa casinha perdida no meio da floresta, num planeta roxo muito distante. E também, ele não morava em nenhuma casinha perdida no fundo do mar. A casa onde esse menino morava era realmente muito diferente. Sabe onde ele morava? Ele morava dentro de um livro. Esse menino era o menino que morava no livro. Olha, e como todo menino, o menino que morava no livro gostava de brincar e inventar brincadeiras. Todos os dias ele inventava uma brincadeira diferente. Às vezes ele corria e ele subia lá para as últimas páginas, das últimas linhas do livro, e ele ficava lá, olhando de cima das últimas linhas dos livros, as coisas que existem nos livros, mas que também existem aqui na vida real. Ele olhava os pássaros, ele olhava a lua, ele olhava as estrelas, ele olhava o sol, ele olhava também os aviões supersônicos que passavam e que assustam a gente e também assustavam o menino que morava no livro. Só que às vezes ele estava lá em cima e ele lembrava, ele descia até as últimas linhas das últimas páginas dos livros e ele ficava lá, olhando as coisas que existem do lado de fora, que existem no livro, mas que também existem do lado de fora. Ele olhava as árvores, as raízes das árvores, as minhocas. Ele olhava os tatus e as casas dos tatus também. E ele olhava as cobras, ele olhava as cobras, que assustam a gente. E também assustava o menino que morava no livro. O menino que morava no livro gostava muito de brincar com as palavras. Às vezes ele pegava uma palavra, Roma, e ele misturava tudo e formava a palavra amor. Às vezes ele pegava, misturava as letras e formava lavrapas. Ele misturava de novo e formava as palavras. O menino que morava no livro gostava de brincar, de uma brincadeira que todos nós gostamos. Ele gostava de se esconder. E às vezes você procurava um menino que morava no livro numa página e ele não estava. Ele estava na outra. Quando você procurava numa página, ele já havia se escondido em outra página. Só que um dia aconteceu uma coisa. Procuraram o menino do livro numa página e ele não estava na página. Procuraram o menino do livro numa outra página e ele não estava. O menino do livro começou a ficar triste. Ele começou a ficar muito triste. E ele começou a ficar muito triste. Ele começou a chorar. E o menino que morava no livro chorava. E ele começou a chorar.
por que você está chorando? E ele descobriu que não havia ninguém para brincar com ele dentro do livro. Sabe o que ele fez? Ele chorou! E aí, quando ficavam olhando para ele do jeito que vocês estão olhando agora, sabe o que ele fazia? Porque ninguém queria brincar com o menino que morava no livro. Nós vamos fazer 10 segundos de silêncio agora. Eu não estou conseguindo ouvir nem terminar a história. Eu não estou conseguindo terminar. Eu vou esperar você parar de falar e ouvir. Eu vou esperar vocês aí atrás terminarem de falar. Eu vou esperar vocês da fila terminarem de falar. Eu vou terminar. Eu vou esperar vocês terminarem de falar. Eu vou esperar alguém perto de você dizer para você: para um pouco para ouvir. Tem gente falando ainda. Tem gente falando ainda. Tem gente falando. Tem gente falando ainda. E o menino que morava no livro, ele lembrou de uma coisa. Um dia, de tanto brincar, ele tinha desenhado uma porta no livro. E ele lembrou que ele podia abrir a porta para que todo mundo pudesse entrar. E de repente o menino que morava no livro explodiu de alegria, porque um monte de meninos e meninas começaram a entrar para o livro, para brincar com o menino que morava no livro. E o menino que morava no livro deixou de ser apenas um menino que morava no livro e passou a ser o menino